que este dia possa trazer a paz e o refúgio ao coração daqueles que sofrem não porque não compreendem os seus desígnios, sofrem porque ainda não compreendem a si próprios os ciclos pela qual passam nessa ordem. Que seja a tua luz a envolvê-los com a paz, a sabedoria do amor incondicional, e refletir-se no interior de cada um. Assim se faça, conforme nosso merecimento e tua misericórdia. Que assim seja. Boa tarde. Que a doce e serena paz nos envolva nessa tarde de hoje. E aqui sempre solicitamos, sempre pedimos, que em espírito os protetores Chico Xavier e Maria Santíssima nos intuam, nos inspire e, sobretudo, nos revistam de paz. Nos revistam de paz. Eu sou Décio, estamos falando de Palmas, estado do Tocantins, a Sala Luz no Caminho, que estuda sempre às quartas e sextas-feiras as obras fundamentais de Allan Kardec. E, como de costume, nós solicitamos que coloque um número de 1 a 288 para lermos uma pequena mensagem de Pastorino, para continuarmos nessa harmonia dessa bela prece. Por gentileza, 1 a 288, digita o número na tela. 100. Ning Loirinha Editor digitou 100. Muito bem, Ning. E o 100 nos diz textualmente, Ning. E quando aqui a gente fala Ning, eu estou falando para mim próprio, né, até a última pessoa, que foi o Oceano Pacífico, que chegou. Ning, não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mundos ou mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para ter um 10º de fé que você tem? Não diga que não podes trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gesto de bondade, palavra e de carinho. Está aí, né, meus irmãos e admiradores da nossa doutrina? Nós temos a mania, nós temos... muitas vezes somos por demais vaidosos e sempre reclamamos, somos orgulhosos, somos vaidosos, reclamamos e não olhamos ao lado do nosso quintal. Não olhamos para o nosso vizinho. Então a gente sempre procurando alguma coisa, esquece daquele que nada tem, daquele que não tem as condições que nós temos. Por isso que Jesus, seja bem-vindo, Gabi, em seus ensinamentos, preconizou e de uma certa forma sinalizou o amor, a caridade, o bem, o fazer a outrem aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Porque o trabalho baseado na caridade e no amor de Jesus é que efetivamente conta. Porque quando você está trabalhando em prol das outras pessoas, fazendo o bem, você esquece as agrúrias, você esquece o sofrimento, você esquece aquilo que, segundo você, está te atazanando, está te perturbando, está te atrapalhando, porque você está focado no outro. E quando a gente assim porta-se, quando a gente assim age, o que é que estamos fazendo? Nós estamos dirigindo o nosso pensamento a outrem. Certa feita, eu, em pequenas... seja bem-vindo. Em pequeno desentendimento de ponto de vista com a Xari, e no final eu perguntei, e aí, Xari? Ela falou-me, olha, você não jogou-me um balde de água fria, você jogou um tsunami. Você jogou um tsunami em mim. Olha o que é um tsunami, né? Uma onda muito grande que vem e arrasa tudo. Aí, na hora que os ânimos baixaram, eu disse para ela, olha, você me desculpa,
mas de um tsunami, de uma coisa ruim, a gente sai o quê? Fortalecidos. Sai fortalecido porque isso, de uma certa forma, contribui com a nossa evolução. E é isso, Ning, que precisamos fazer. É isso que, na verdade, quando a gente atua em função do próximo, quando atuamos em função do próximo, nós, de uma certa forma, praticamente esquecemos os nossos problemas. E esquecemos por quê? Porque passamos a vivenciar e a viver o problema do próximo, imbuído e no fito de ajudar, que o nosso torna-se irrelevante. E quando nós olhamos de frente para os nossos problemas e os comparamos com o do próximo, sobretudo aqueles mais carentes, a gente percebe que não tem problema. Então a gente tem que perpassar, a gente tem que navegar por isso com maestria, com destemor, com vontade e sobretudo com amor. Que seja aquele tsunami pela colega falada, que seja realmente um balde de água fria, ou menos do que um balde de água fria, seja 1 litro, ou quiçá uma gota, que vai aplacar aquele calor que eu estava sentindo. Então tudo tem uma razão de ser. E muitas vezes, naquele momento exato, naquela hora predita, nós não sabemos aquilatá-lo, nós não sabemos avaliá-lo. E esse problema só será dimensionado e, de uma certa forma, circunstanciado e verificado num período a posteriori, num período ulterior, né? Após. Muito bem. Boa tarde, Hermes, novamente. Meus irmãos, então, como está aí no banner, nós vamos dar continuação, e esse é o penúltimo estudo relativamente ao Evangelho. Nós vamos ter o próximo estudo deste capítulo, nós vamos falar da morte de Jesus propriamente dita, da aparição do corpo, da conversa do mesmo com Madalena. Ainda vamos falar sobre milagres. Deus fez milagres? Jesus fez milagre? O que é milagre? Podemos afirmar de forma imperativa, contundente, que milagre é a derrogação de uma coisa normal, de uma coisa existente. Se você derroga alguma lei feita por Deus, que está onde essa lei? Está em nossa consciência, questão 621 dos Livros dos Espíritos. E quando a gente vai de encontro, quando a gente bate de encontro a uma dessas leis, você pecou, você agiu mal. Então, você sofre. Não Deus que te castiga. Você sofre as consequências do agir mal, do ir de encontro às leis divinas. Mas Deus precisa fazer milagre? Se precisasse, ou mais, se o fizesse, Ele estaria, de uma certa forma, admitindo que essas leis suas, que são leis naturais e que, por consequência, estão íncitas, estão dentro de nós, não eram perfeitas, não eram boas, não eram normais, porquanto teve de modificá-las. E, se porventura Ele as modificou, ou a modificou em alguma em específico, então, naturalmente, Ele, pela mesma forma, não é perfeito. Se Ele não é perfeito, tem algum ser anterior a Ele que é mais perfeito, mais bom, mais onipotente, né, que é poderoso, do que Ele. E assim sendo, Ele não era Deus, ou não é Deus. Então, nesse aspecto, meus irmãos, não precisa Deus fazer milagre. Ele até pode fazê-lo, mas Ele não faz porquanto está tudo perfeito, está tudo acabado. Então, milagre, na verdadeira acepção do termo, na verdadeira acepção da palavra, não existe. Coisa miraculosa, coisa de outro mundo, isso efetivamente não existe. Porque tudo que há está perfeito, está normal, foi feito por uma pessoa justa
e boa, boníssima. O que Jesus, durante a sua passagem, fez, dita, sobretudo por aquelas pessoas menos crentes como milagrosa ou miraculosa, é tudo explicável ou explicada à luz da doutrina dos Espíritos, à luz do Espiritismo. Tudo é explicável. E hoje vamos dar continuação ao nosso estudo, é o penúltimo estudo dessa parte, relativamente aos milagres do Evangelho contido na Gênesis, e nós vamos começar pela transfiguração. O que é transfiguração? Transfiguração, meus amados, é mudança. Mudança de feição, mudança de comportamento, mudança de visual. Essa mudança, normalmente quem trabalha ou trabalhou em sessões mediúnicas, ou frequentou, já observou quando da incorporação propriamente dita do médium, a sua expressão facial, alguns, e em função do espírito que está recebendo, as suas contorções, as suas feições faciais, chegam, em alguns casos, a semelhar o espírito manifestante. Chegam, em alguns casos, a semelhar o espírito manifestante. Isso em termos da cutis, da face propriamente dita, como muitas vezes, em alguns casos, a própria voz. Denominamos, nesse caso específico, transfiguração. Jesus saiu, ele saiu com Tiago e João, e foi consigo, né? Os dois foram com ele para o monte, e o mesmo começou a orar. Em orando, os discípulos viram que o mesmo recebeu uma luz muito resplandecente, que brilhou de forma intensa, transfigurando-o. Em sua face e ao redor, eles puderam ver, né? Eles puderam ver Elias e Moisés. Então, diante daquela cena, e logo após a transfiguração e Jesus ter entabulado conversações com Elias e Moisés, mediunicamente, Pedro disse: Mestre, estamos bem aqui, façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e essa nuvem uma voz partiu, dizendo: Este é meu filho amado, escutai-o. Então veja bem, como ainda não se estudava, e o Espiritismo veio a partir de 1857, e a partir de então começou-se a estudar essas manifestações mediúnicas, deu-se um viés explicativo a essas ocorrências, deu uma explicação efetivamente do que ocorre quando da transformação, mas era natural e foi natural assim esses dois discípulos ter portado de forma estupefata, de forma surpresa, de forma assim, em algum momento até estarrecedora diante do que estava ocorrendo. Jesus, e ainda nas propriedades, como ocorreu essa transfiguração? Essa transfiguração é perfeitamente explicável pela parte fluídica, não só as materializações ou pela evidência de algum dos evangelistas, ou melhor, dos discípulos que ali estavam, né, em ter visto Moisés e Elias, como a própria transfiguração, o fluido e a materialização. Isso, reputo, normalmente ocorre nessas sessões mediúnicas. A gente está constantemente vendo, presenciando. A sexta-feira eu participo de uma sessão mediúnica e tem casos de transfiguração assim, grande. Houve, numa determinada
São muitos meses, para não dizer anos atrás, que uma das médias lá incorporou o avô, né? Ela deu passividade e o avô manifestou. E uma das pessoas que estava na reunião falou, olha, mas eu estava vendo. Eu atendi, a própria pessoa não via essa aparência. Mas a pessoa, o outro médico que estava em minha frente, ao lado, em minha frente, disse que a aparência do avô era muito grande. Então esse médium viu. Ele tem essa faculdade mediúnica e viu na transfiguração a aparência do avô. Eu senti e percebi a voz diferente, mas como eu não conheço o avô, não tinha nada. Então veja bem, um desses discípulos, os dois viram Moisés e Elias. Foi quando Pedro perguntou se não queria que fizesse. E ainda nas propriedades do fluido perispirídico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração explicada no capítulo 16, item 9, é um fato muito comum que a aparência de um indivíduo, mas é a pureza do perispírito de Jesus que deu essa configuração e essa aparência mais próxima. Ora, se nós estamos aqui falando relativamente à mediunidade de nós simples, imagina Jesus que tem um poder fluídico muito grande, muito mais evoluído que o nosso. E quando a gente está falando em mediunidade, eu não estou dizendo aqui que Jesus era médium, ele nem precisava de ser. Por quê, meus irmãos e amados? Não precisava ser médium, porquanto médium é a manifestação através de você de um pensamento de um ente espiritual, de um ente que não está na carne. Pode haver manifestação de um ente encarnado, de um espírito encarnado, sem dúvida. Mas, em normal e a rigor, o médium é o medianeiro, é o objeto, vamos dizer assim, medianeiro que faz a manifestação do espírito, ou pelo seu corpo, materializa atos e gestos desse espírito. Jesus não precisa ser intermediário de espírito algum. Ele, nesses milagres, e nós vimos o caso de Lázaro, quando ele chegou lá e tinha 4 dias, e a irmã disse-lhe, ó mestre, Lázaro deve feder. Ele, através da dupla vista, percebeu que Lázaro não estava morto. Disse, levanta, Lázaro, venha. E o mais importante dessa passagem, dito desse milagre, que é um caso perfeitamente, ele, ao chegar à porta do templo, pediu, tira essa pedra, arreda essa pedra. E falou para Lázaro, caminha, vem. Ora, Lázaro já estava lá, tinha mais de 4 dias, naturalmente sem comer, sem beber, frágil, fraco. Ele poderia muito bem ir pessoalmente ou pedir a alguém para que lá adentrasse e pegasse Lázaro. Mas aí que está a beleza do ato em si, meus amados. Venha, faz força, queira. Então, se você tiver fé, se você querer, se você quiser ajudar, se você fizer isso ou aquilo, mas, enfim, não ter ação, nada é válido. Você tem que agir. Tudo é bom, tudo é válido, mas a ação tem que partir sua. Então Jesus deixou que Lázaro fizesse esse esforço. Pela superioridade, diz aqui, porém, na sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiriam nele proporções muito acima das vulgares. Vulgares são coisas corriqueiras, são coisas comuns. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Patenteavam o estado de puros espíritos. E o que vamos ver mais à frente relativamente à tentação? Será que Jesus foi tentado? Ele, pela sua superioridade moral e pelo espírito que o mesmo era e é, algum espírito de mais baixo calão, ou dito inferior,
ou como os próprios textos assim referem, o tentou durante 40 dias e 40 noites? Isso não é a parábola? Não é a retórica para as pessoas de então entender efetivamente os ensinamentos do Mestre? Muito bem. Tempestade aplacada. Indo, Jesus, certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, diz: passemos a outra margem. E durante a travessia, Jesus recostou-se, estava muito cansado, porque havia feito durante o dia, havia feito durante exaustivo dia de sol, pregado, orado, visitado, estava exaustivamente, estava, enfim, cansado. Repousou-se a cabeça no barco e dormiu. Dormiu pesadamente. Ora, e o barco seguiu para outra margem. E quando estava no meio, isso foi, parece que no Tiberíades, estava no meio, aquela ventania muito grande, aquelas ondas grandes, e começou a entrar no barco, e os seus discípulos preocupados: oh, mestre, 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 acorda, nós vamos submergir, nós vamos, vamos afundar, acorda, vê o que é possível ser feito. Segundo os relatos dos evangelistas, ele ralhou. Ele disse aos ventos para acalmar e a onda para serenar. No momento em que ele, de uma certa forma, ralhou, fez essa observação, obtemperou contra os ventos, contra aqueles fenômenos, logo reinou-se a calmaria. O vento parou de soprar com aquela força e as marés voltaram à sua naturalidade. Aí um discípulo olha para o outro, gente, e dizem: gente, que homem é esse que até os ventos o obedecem e as marés, as enchentes, essas águas revoltas, o acalma quando ele fala? Esse é um homem enviado de Deus realmente. E quando Jesus foi acordado, ele disse aos discípulos: ó, vós sois homens de pouca fé. Se tivesses pensado, se tivesse orado e se tivesses dirigido o pensamento ao Pai Todo-Poderoso, com certeza tinhas feito o que eu fiz e muito mais. E efetivamente, ainda não conhecemos bastante o segredo da natureza. Veja bem a explicação espiritual, a explicação espiritista ou do espiritismo sobre o fato. Kardec diz, e com propriedade, até hoje ainda não conhecemos os efeitos da natureza. A rigor e a princípio, acreditamos que todos os fenômenos da natureza são corroborados ou são realizados por espíritos de mais baixo calão, por espíritos, vamos dizer assim, mais inferiores do que nós. Em outras palavras, para ter um tsunami, olha o tsunami aí, Xari, para ter um tsunami é necessário, segundo a visão de muitos, é necessário milhares, dezenas de milhares de espíritos baixos para promover aquele efeito físico. Dezenas de espíritos baixos para promover aquele espírito físico. Ora, Jesus, na sua pureza moral, quando repreende o vento, ele está repreendendo esses espíritos. E basta tão somente a sua presença para que esses espíritos, vamos dizer, do mal, que se atêm a essas coisas não apropriadas e que vêm, de uma certa forma, a causar-nos perturbação, para que esses espíritos se debelem, saiam. Essa é uma hipótese. Repetimos.
E é importante que repetimos. Isso é uma tese de que espíritos inferiores fazem ou trabalham na execução desses fenômenos. Veja que nós estamos em mãos com a Gênese. Gênese foi o último livro vivo escrito por Kardec, auxiliado, sobretudo esse aqui, por Galileu Galilei, né? Sobretudo. Mas são vários espíritos. Quem fala isso? Kardec. Ainda não temos certeza, não temos plena convicção que são os espíritos inferiores que trabalham nessas movimentação física. Possibilidade 1, de Jesus, com a sua pureza, a sua evolução moral, tamanha que a sua repreensão, a sua admoestação fez com que esses espíritos, né, mais inferiores se debelassem, se saíssem. Segunda causa. Segunda causa é que Jesus, em espírito, sabedor de que não havia ou não haveria problema nenhum e não haveria perigo, dormia constantemente. Não haveria perigo por quê? Porque ele sabia que aquilo é uma questão natural e logo ia passar-se. A tempestade ia passar e o mar ia acalmar. Tanto é que ele dormia. Então, é uma dessas duas hipóteses. Há uma dessas duas hipóteses. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que pode explicar pela circunstância que seu espírito via não haver perigo nenhum, que a tempestade ia amainar-se, né? Ia acalmar-se. Aqui são palavras de Kardec. Veja, vamos entrar agora, e eu quero lhes dizer, e inclusive até solicitar, lembrando-vos, amados, que a nossa sala é interativa. Eu gosto de ler alguma coisa que vocês digitam, e inclusive até assunto para a gente dar vamos dizer assim, um choque, um pequeno banho de água fria no corpo, né, Charlie? Jogar um pouco de água fria para a gente verificar alguma coisa, né, que a gente não falou, alguma coisa que ficou entre linhas. Bodas de Caná. Essa bodas de Caná, meus irmãos, ela foi uma ocorrência pouco relatada pelos evangelistas. Aliás, ela foi relatada só por São João. Ela foi relatada só por São João Evangelista. É bom que se ressalte aqui que São João foi o único evangelista que não foi crucificado. Um morreu suicidado, uns crucificados. Pedro sugeriu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porquanto só o Mestre, só Jesus tinha a dignidade e o primor de ser crucificado da maneira que o foi. Então Pedro pediu para que fosse, né? Uns foram degolados. Então, São João morreu na ilha de Éfeso, velho, né? E ele fez o Apocalipse, fez esse evangelho, é o quarto evangelista. Eu acredito que pela sua idade, ele tinha praticamente quase 100 anos. Ele não tinha condição mais de escrever. Ele foi ditar. Não importa se foi ditado ou se foi escrito. O certo é que chegou a nós. E na verdade, a título de conhecimento, Mateus conviveu com Jesus e São João. Lucas foi discípulo de Erasto, não, foi discípulo de Paulo de Tarso. E Marcos foi discípulo de Pedro. Então Marcos e Lucas não foram, eles são chamados de evangelistas. Não, evangelistas foram porque escreveu o evangelho, são chamados de discípulos, né? Mas não chegaram a conhecer Jesus em vida. Paulo de Tarso, um dos maiores evangelistas, né, e responsável pela divulgação do cristianismo, também não conheceu Jesus.
fica na se efetivamente ocorreu da forma relatada por São João, ou poderia acontecer um milagre. Porque, na verdade, foi o único fenômeno que houve mudança das coisas realmente. Ou seja, a transformação da água para o vinho. Na sua limpidez, na sua fluidez, na sua cor. Então, houve um fenômeno. A transformação da água para o vinho. Mas o fato foi de pouca relevância. Inclusive, nem o dono da casa percebeu isso. Nem o dono da casa percebeu. Como outras parábolas, pode ser naturalmente como outras parábolas do filho pródigo, do fermento, etc., que Jesus, ao contar, e a posteriori os evangelistas, ao relatar, ou outras pessoas que trabalharam, por exemplo, São Jerônimo, na Vulgata, pegaram aqueles 87, vamos dizer, escritos evangelhos e resumir em 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, resumir nesses 4, e foi aprovado pela igreja e o concílio da época, pode ter, de forma alegórica, contribuído e escrito dessa forma. Mas não sensibilizou nenhum dono da casa. Jesus era de natureza extremamente elevada. E ele jamais ia preocupar com esses efeitos físicos para sensibilizar outrem, sobretudo no sentido de ganhar prosélitos, ganhar mais um para o cristianismo, ou seja, eu granjear mais crentes, ou demonstrar aos doutores da lei, ou aqueles que seguiam o judaísmo à época, que eles estavam errados e o certo era a sua doutrina, o cristianismo. A doutrina não nasceu com Cristo, foi através da sua exemplificação, porquanto ele nada escreveu, meus amados. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por ação fluídica. Por ação fluídica. Olha o fluido novamente aí. A pronúncia correta, viu, meus irmãos? Não é fluido e não fluido. Fluido significa, e normalmente vários espíritas, sobretudo aqueles frequentadores de centro, ou aqueles espíritas mais velhos, pronuncia fluido. Fluido é de isqueiro, é combustível, é um gás, Agora, fluido magnético é aquilo que é composto da quinta essência, Da quinta essência. O que é isso, Odécio? O que é quinta essência? Na época de Jesus, ou mesmo antes, falava-se que o universo era composto de 5 tipos de matéria. O universo era composto de 5 tipos de matéria. Fogo, água, terra, ar. 4 tipos, Fogo, terra, ar, terra e água. A quinta essência seria o fluido. É uma matéria que nós não conhecemos. Mas agora vamos chegar para o nosso meio, na ciência e física atual. Quais são esses 5 estados de matéria? O estado material, propriamente dito, esse computador, o estado líquido, que é a água, o estado gasoso e o estado quântico descoberto quântico não, o raio-x, como chama? Descoberto por William Crookes, em 1867. Então, material, líquido, gasoso e esse estado, não é quântico não, me esqueci o nome, é do raio-x. O quinto estado da matéria, que seria esse dos fluidos. Então, a pronúncia correta é fluido, viu? Fluido magnético. E também é uma redundância, um pleonasmo a gente falar fluido cósmico universal. Kardec pronunciou-se uma vez, ou pelo menos assim foi na Gênese, Guilherme Ribeiro
fez a tradução, tem lá uma vez na agenda fluido cósmico universal. Kardec gostava muito, fluido universal. Porque quando fala cósmico, ele já é universal. É a mesma falar assim, o Décio é feio, horroroso. Olha, se eu sou feio, já sou horroroso, né? Feio, eu estou dando uma qualidade, eu estou qualificando a qualidade, né? Qualificando o adjetivo, e o adjetivo já qualifica o substantivo. Isso é uma redundância, né? Justamente, né? É uma redundância. Eu vi com meus próprios olhos, peguei com a minha própria mão, andei com meus próprios pés. É errado? Não é errado. Contudo, a gente deve evitar esses erros de linguagem. Fluido universal. Fluido cósmico. Eu não preciso falar fluido cósmico universal. Então o fluido advém disso. Esses milagres, a maioria, são coisas naturais. Ou em sua totalidade. Porquanto esse que foi explicado também relativamente ao fluido, e quando você magnetiza ou fluidifica uma água, em algumas circunstâncias ela toma sabor diferente. Ela toma sabor diferente. Olha aí, então houve um milagre. Não, coisa perfeitamente normal. E isso foi comprovado na USP pela Companhia de Energia Água lá, um dos diretores à época, isso tem mais ou menos 4 ou 5 anos, foi convidado à USP e foram 3 ou 4 médicos, magnetizaram, fluidificaram a água. E o que é fluidificar? O que é magnetizar? É como damos passe. O fato de você dar passe, o fato de você entrar numa cama de passe e receber o passe, você está recebendo fluido magnético. O que é fluido magnético? É fluido vital. Então o passe pode ser transmitido do passista propriamente direto ao paciente recebedor, que se chama passe anímico, vem só do passista. Pode ser você entrar na câmara de passe e ao colocar as mãos, e nem precisa ter mãos para dar passe, e por consequência nem precisa colocar mãos para dar passe, porque a transferência é perispirítica, de perispírito para perispírito, do perispírito do médium passista para o outro. Ou, em terceiro lugar, médio anímico. Eu coloco a mão sobre a cabeça da Sil, eu emito meu fluido animal, meu fluido vital, associado com o fluido espiritual. Então, médio anímico, que é a maioria das vezes. Quando foi solicitado que fluidificasse a água na Universidade de São Paulo, notou posteriormente, através da sua decomposição e degustação, que a mesma estava de sabor e gosto diferente. Além das suas qualidades específicas, no momento a posteriori, através de decantação, etc., e as aparelhagens todinha lá para a mensuração do processo, que eu não sei aqui dizer, verificou que as suas composições minerais, de sais, etc., tinha alterado. Então é perfeitamente normal. Muito embora, e aqui está relatado que pode e provavelmente deve ter ocorrido mais uma parábola, mais uma alegoria de Jesus para especificar determinada situação e ficar caracterizado diante das pessoas que ali estavam, que ali granjeavam, né? Entre as duas hipóteses, veja bem Kardec concluindo aqui, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que não por parte vejam manifestações, nem tão absoluto que suas opiniões que pretendem explicar tudo por meio dos fluidos. Longe disso, né? Porque é muito simples a gente toda hora, não, isso é fluido, isso foi fluido, isso é quinta essência, isso é esse tipo de matéria, é porque ele é um espírito superior. Então é preferível, segundo Kardec aqui fala, no final da explicação do milagre, nos atermos, tratar-se de uma alegoria, de uma palavra para exemplificar, de uma vertente para exemplificar aquela ocorrência, né? Usou-se
da água, da transformação da água e do vinho, como daquela parábola do fermento, da levedura da massa, né? Multiplicações dos pães. Relativo a multiplicações dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que tem mais intrigado, né, os comentadores e inclusive os nossos debatedores, as pessoas que degeneram e são contra o cristianismo. Eles combatem ferrenhamente isso. Tanto a maioria das pessoas sérias, à vista da narrativa desse fato, embora sob diferente da ordinária, uma parábola é que se compara o alimento espiritual da alma e o alimento do corpo. Porque aqui, e vamos verificar, que se trata mais de um alimento da alma, por Jesus estar falando, por Jesus dizendo a verdade, falando sobre a caridade, falando sobre o amor, falando aquilo que eu preciso ouvir, naturalmente eu esqueço da minha fome, da minha carência, da minha necessidade de beber, de tomar, de alimentar. Isso pode ocorrer que, com os 5 ou 6 pães e os 3 peixes, levado com ele e os discípulos, ter alimentado, mas não a parte física, não o peixe, não os pães, mas sim a palavra de Jesus. Ao ser dita, ao falar, os circunstantes dali, né, as pessoas que ali estavam, absorveram a palavra e tornou-se um alimento espiritual. Tornou-se um alimento espiritual. E não a multiplicação em si dos pães. Acompanhava Jesus, eram criaturas ávidas para ouvi-lo, né? São pessoas. Não há, pois, de se espantar em que, fascinadas pela sua palavra, também, talvez, pela poderosa ação magnética que ela exercia sobre os mesmos, elas não tinham experimentado a necessidade material de comer. É o que nós falamos. E muitas vezes, você entra numa palestra, você entra num centro, numa associação, ou vê algumas pessoas falando, e não mesmo pode ser palestra, tem certas pessoas que, ao falar, ao orientar, ao nos dizer coisas, nos embevece tanto, nos envolve tanto, que a gente fica extasiado. Parece que o tempo não passa. Parece que o tempo não passa. Eu, por exemplo, isso é pessoal, viu, meus irmãos? Eu, por exemplo, quando eu ouço o Simão Pedro a falar, eu não sinto, eu vejo assim, o tempo exaurir, né? O tempo passar muito rapidamente. Ora, então aquela multidão, ávidas, por ver, por sentir prazer, por sentir aquela beatitude de ouvir Jesus falar, mostrando com exemplo vivo, não sentem fome. Né? Vê que as suas próprias mazelas, que as suas próprias doenças, que as suas próprias dores são menores da que o mestre ali relata à beira do Tiberíades. Então, esqueça-se fome, esqueça-se a sede. E aí está um dos fatores, ou se não o fator maior dessa multiplicação do pão. Mas o pão espiritual. O pão espiritual. Ora, aqui agora estamos, de uma certa forma, numa quantidade até pelo horário expressivas. Por que estamos? Porque, de uma certa forma, estamos, vamos dizer assim, eu lembrei Chico, com saudade de Jesus. Ah, mas eu não acredito em Jesus. Você pode não acreditar em Jesus. Você pode não compactuar com o que Jesus disse e ensinou e nos exortou a fazê-lo através dos ditos e ensinamento dos evangelistas. Contudo, eu não tenho como apontar algum erro, alguma falácia, alguma coisa que vai de encontro aos princípios normais vigentes. E quando a gente aplica os escritos bíblicos, longe de ser palavra sagrada, né? Mas como aplicamos os escritos bíblicos, nós estamos
diante de sensatez, diante da coerência, diante do bom proceder. Porque a Bíblia, como o livro mais lido do mundo, e o próprio Evangelho, que é parte e explicações dos próprios evangelistas, não tem nada que desabona ou que vai de encontro a alguma ação dita normal. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhe, em linguagem figurada, que lhe era habitual e admitindo que realmente houvera trazido alguns pães, que esse bastariam para matar a fome à multidão. Simultaneamente ministrava aos referidos discípulos um ensinamento, o que lhe dizer, dai-lhe vós mesmo de comer. Ora, se nós trouxemos o pão, porque quando Jesus começava a falar, e muitas vezes terminava, os próprios discípulos também falavam a palavra, explicavam, orientavam, em alguns casos, até os ditos milagres eram processados pelos os discípulos também. Então, mas como, meu Senhor, nós vamos ficar aqui se nós temos tão pouco alimento para essa multidão? Ora, use a vossa palavra, use o vosso bom senso, né? E isso pode, com o transcorrer do tempo, ter sido colocado através de uma série de enxertos e, vamos dizer, até mudança dessa forma como o pão material, né? Como a multiplicação do pão material e não do pão espiritual, como está muito bem caracterizado. O fermento dos fariseus. Ora, tendo Jesus passado para o outro lado do mar e conversando com os discípulos, e disse, tende cuidado, precatai-vos, né? Que foi até o adjetivo usado aqui por Kardec. Então, precatai-vos, né? Tenha cuidado do fermento dos fariseus e saduceus. Saduceus, vindo de Sadoc, eram tribos, seitas, bastante ateias, não acreditavam no cristianismo. O próprio cristianismo foi sendo absorvido bem a posterior, né? O primeiro escrito, que foi os escritos de Paulo, associado posteriormente com o Evangelho de Mateus, 70 anos depois. 70 anos depois, então, foi muito reprimido, os seguidores cristãos, mortos em circos, queimado muitos livros, enfim, era execrado do processo social. Aqueles que seguiam Cristo na época, até Constantino, né, que a partir de então passou a ser a religião oficial, aí as coisas de uma certa forma enleiraram, entraram nos trilhos, aí você pôde falar-se relativamente a Cristo. Hermes coloca aqui, a guisa de esclarecimento fluido, termo genérico, área a traduzir substâncias líquidas ou gasosas. É a fase não sólida, esse é o fluido, né? Líquida ou gasosa, é a fase não sólida da matéria, né? Apresenta em 4 estados. Líquida, gasosa e radiante. Radiante, radiante, o que é radiante, meus irmãos? Radiante é quando você chega, tira uma tomografia computadorizada, faz um raio-x, encosta o seu braço perto de um tubo de raios catódicos da televisão, sobretudo aquelas televisões mais antigas, o seu braço arrepia, aquilo é energia radiante. Para os que têm cabelo, diferente de mim, vocês poderão comprovar junto ao vídeo que está sendo, né, filmado, gravado, passar também um pente no cabelo e encostar aquele pente em pequenos detritos, tem uma energia. Essa energia só no campo radiante. É uma matéria. Mas é uma matéria menos densa do que a própria luz. Então veja bem o que o Hermes colocou. A matéria, a qual nós pegamos, né? A matéria propriamente dita, o líquido, o gás e o radiante. E tem a quinta essência ou a quinta matéria, que são constituídos os fluidos, a qual ainda não concebemos em nosso estado físico. Meus irmãos, está aqui
programado também a tentação de Jesus, mas eu vou deixar a tentação de Jesus relativamente aos próximos estudos, ou seja, daqui a mais de 30 dias, quando voltarmos a Gênesis. Explicando, ou melhor, ressaltando que nossos estudos são de forma sequencial e sistematizado, às quartas e sexta-feiras, estudando as obras fundamentais de Kardec. As obras básicas, ditas básicas, acrescidas do o que é o Espiritismo e obras póstumas, escritas 21 anos depois de Kardec. A propósito, como nós estudamos de forma sequencial, depois da Gênesis, vamos estudar obras póstumas, através de liberação da nossa, ou da querida Amélie, de Kardec, né? A sua querida esposa, que era mais velha do que ele, 90 anos, ou 9 anos. Em assim sendo, relativamente ao estudo, há algum questionamento? Nós temos 5 minutos. Em não havendo, eu chamaria a Sil para fazer a nossa prece ou indicar uma pessoa que a faça. Meus irmãos, mais uma vez, eu digo do fundo do coração, eu amo a doutrina espírita e, sobretudo, amo cada um de vocês que aqui estão. E mais do que isso, amo a espiritualidade de outro plano que eu não estou vendo, ou que nós, ou algum de nós, não conseguimos ver. Se bem que pode, e pelo número de pessoas que tem aqui, médium vidente, que pode ter esta percepção. Eu ainda, felizmente ou infelizmente, não tenho. Eu amo a doutrina espírita e, por consequência, amo a cada um de vocês. Obrigado à espiritualidade dos dois planos. Que assim seja. Encerramento, nosso amigo Kelly. São esses esclarecimentos que nós vamos auferindo a cada dia, gravando em nossas mentes, porque de uma forma ou outra serão sempre usados em existências posteriores. Agradecemos então a Deus, nosso Pai, essa oportunidade de estarmos ainda aqui, no corpo físico, orgânico, e tendo essa chance de aprendermos um pouco mais aqui nesta sala, última sala, onde estudamos a doutrina espírita. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, que nos envia sempre de bons espíritos, que ao nosso lado nos auxilia a compreensão, e que cada vez, a cada dia, possamos subir um degrau em nossa evolução. Obrigado, Senhor, auxilia-nos sempre, ampara-nos sempre com o teu gosto de luz, para que possamos continuar sendo iluminados. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.